Estamos ao vivo. Hoje nossa live é sobre espiritualidade e mediunidade. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ana Paula Bandeira. Eu sou mentora de mulheres, terapeuta energética, psicóloga. E hoje nós temos um querido para fazer live com a gente, o Alberto, do Nove Graha, astrólogo védico, que vai contribuir para o nosso tema, para a nossa comunidade, para o nosso bonde bruxaredo querido. Sejam todas bem-vindas. Deixa eu ver se eu consigo já chamar o Alberto. Pessoal, quem tiver dúvidas sobre o tema que nós iremos falar, vocês podem colocar na caixinha de perguntas aqui. Bom dia, querido. Hare Krishna. Bom dia, Namaskara, Hare Krishna. Como passou de ontem para hoje? Oi? Como passou de ontem para hoje? Ansioso para fazer isso aqui, faz tempo que a gente não conversa. Sim. E é bom que os nossos papos, eles se estendem aqui, né, Alberto? Fica uma coisa leve, tranquila, não é É, nada muito nos, ba- pensado, elaborado. Vem, né? Coisas que é, vêm. nos bastidores a gente conversa muito, né? Sim, Conversas profundas aí que daria bastante assunto aqui para compartilhar, conhecimento para compartilhar com o pessoal. sim. Gente, eu andei conversando com o Alberto, porque a gente sabe que existem algumas coisas acontecendo, né, nos planetas, e o Alberto, como astrólogo védico, ele tem um entendimento muito profundo sobre essas ações dos planetas, sobre os momentos atuais. Então a gente conversa muito e eu expliquei para ele que eu vou ministrar agora, em julho, um curso de mediunidade para as mulheres como ferramenta de autoconhecimento. Não tem nada de esquizoterismo, né? É uma ferramenta de autoconhecimento para a pessoa ela entender que existem diversas formas dela se comunicar com aquilo que ela precisa. Alberto, eu costumo dizer que a mediunidade, nós somos filhos que saímos da casa dos pais e a gente não sabe como comunicar com essa casa, né? E a mediunidade, ela me ajuda nessa conexão a partir do momento que eu começo a trabalhar essa ferramenta em mim, que é algo inerente a todos os seres humanos. A mediunidade, ela, como somos espíritos, vivendo uma experiência humana, é óbvio que a vida, ela iria nos fornecer formas de nos curar, de nos reconectar, de trazer para nós paz de espírito, essa comunicação. Então, a mediunidade, ela é uma das formas pelas quais a gente consegue isso. Como que é para você a mediunidade, né? De acordo com os estudos, você faz estudo dos Vedas, como que é para o Alberto? Como que você entende isso? A questão da mediunidade, da espiritualidade integrada? É, no final da sua pergunta, você já respondeu bastante. A mediunidade e espiritualidade integrados. São interdependentes, não são separados, não podem ser vistos separadamente. A mediunidade muitos traduzem como, entendem como dons místicos, né? E segundo os Vedas, posso falar com mais propriedade dentro da Jyotisha, dos Vedas também. A Jyotisha é a astrologia védica. A mediunidade, ela é inerente a essa existência, ao seu corpo. Todo mundo tem mediunidade em algum nível, né? Sim, Alguns mais, outros menos, alguns bastante, né? Inclusive de saber memórias, né? Ter memórias ainda de passagens pregressas. sim, São raros, mas é possível isso. A mediunidade e espiritualidade, fora esses dois assuntos, tudo é secundário, segundo os Vedas. Tudo é secundário. A gente não está aqui para somente existir na densidade, né, do que é material,
não estamos aqui somente para suprirmos necessidades que envolvem os sentidos, né? Logo, desejos, né? Ah, a gente está aqui principalmente para dar continuidade a necessidades, uma necessidade genuína, uma necessidade de fato, que é manter a alma que vem de uma jornada, a alma que habita o corpo, mantê-la numa jornada, mantê-la no trilho da jornada de Dharma, que é fazer aquilo que nascemos para ser. E isso só é possível nesse corpo humano, né? Então, as práticas espirituais, né, desde uma coisa mais simples, que é a contemplação. Contemplação é perceber a natureza à sua volta, as estações, né? Esse inverno, por exemplo, aqui está fraquinho, não está nem fazendo cosquinha. Isso é uma contemplação, né? Porque o inverno, verão, as estações que se seguem, né? Isso traduz as nossas passagens, as nossas fases. Existe Então, uma comunicação nossa com a vida, com a natureza, né? E quando a gente começa essa contemplação, você começa a sutilizar a sua energia a ponto de você entender o seu próprio inverno, de você entender sua própria primavera, e isso é perfeito, né? contemplar é voltar para dentro, né? Sim. E fica muito só na densidade, só nas coisas que envolvem os sentidos. Se cuidar, né? Cuidar dos outros, pagar boleto, sim, claro, porque não? Satisfazer alguns desejos, porque não? É justo. Mas quando a gente se ocupa demais, e se ocupa demais, eu digo, não é só trabalhar, porque trabalhando é possível meditar e entregar o fruto desse trabalho ao seu propósito. Mas quando a gente se ocupa demais nisso, pode ser deletério. Se ocupar demais é quando começa a virar preocupação. O que você tem que fazer amanhã, depois e depois e depois. Quando os sonhos e planos futuros viram preocupações, e aí começa a ocupar demais a mente. Aí você já está desvirtuando o uso do corpo. Não é para isso, né? Então, recontextualizando com a mediunidade e espiritualidade, eles são os principais, eles que devem... a nossa vida na densidade, né, materialoide, digamos assim, deve estar motivada pela espiritualidade e mediunidade, né? À medida que a gente contempla mais, essa contemplação foi um exemplo simples de uma prática regular. Né? Você incrementa a sua mediunidade, vai percebendo mais por dentro. A contemplação te ajuda a perceber por fora para você se entender dentro. A mediunidade, ela te abre por dentro. Você consegue enxergar com mais profundidade o que está fora, né? Por isso eu disse essa interdependência, né? Não só da espiritualidade com a mediunidade, mas também a natureza que nos cerca, né? O material, a densidade, né, da vida material. Eles podem ser usados sinergicamente. Constantemente eu atuo com mulheres, né? Hoje a minha didática maior não quer dizer que eu não atenda homens, atendo alguns, Eu já te mas perguntei sobre isso, né? sim, mas para mentoria, para acompanhamento, direcionamento e acompanhamento é realmente com mulheres. E a grande maioria, quando chega, Alberto, sempre é com alguma didática humana, mas que tem um viés espiritual por detrás, né? Então, a maioria dessas mulheres, quando chegam, elas falam assim, eu estou com dificuldade ou estou passando por um desafio em tal área da minha vida. E a primeira pergunta que eu faço, porque hoje o que mais tem, se você chacoalhar a árvore aí, é gente mentorando outras pessoas aqui na internet, né? Guiando outras pessoas. Mas a primeira pergunta que eu faço, que realmente é o meu diferencial, é a forma como eu atuo, você tem uma prática espiritual ativa na tua vida diariamente? E aí a mulher, ela dá uma engasgada, né? Tenho. E você vê ali que não tem, né? Ela faz de vez em quando. E, gente, isso aqui não é uma cobrança, longe disso. Mas nós precisamos entender que isso aqui
é um segundo daquilo que é o todo. E eu preciso dessa prática espiritual, porque chega um momento na nossa vida que a gente vai ter as experiências para fora. Para algumas pessoas isso vai ser até os 30 anos, até os 40, até os 50, mas vai chegar um momento que vai ser cobrado de você, e não é uma cobrança de Deus, não, é uma cobrança interna, porque você veio para cá com compromisso. Isso que o Alberto começou a live falando, gente, isso é verdadeiro. A gente está aqui para dar continuidade a algo. Que algo é esse? É através da prática espiritual que você vai conseguir se reconectar com esse algo. Então, quando você está vivendo somente para fora, vai chegar um momento que, impreterivelmente, você vai necessitar desse caminho para dentro. Olhar para esse inconsciente, né? Jung falava muito sobre inconsciente, aí eu tô, né, meu eu psicóloga, Jung falava muito sobre esse caminho do inconsciente, que são as coisas que a gente carrega em um outro plano, que não é essa consciência, essa narrativa do ego que a gente tem aqui. Nós carregamos grandes ilusões. Estar encarnado é uma grande ilusão, porque primeiro tem a ilusão do corpo físico, que a gente se identifica com o corpo físico, a gente acha que é o corpo físico. Depois tem a ilusão do corpo emocional, astral, a gente acha que é as emoções, a gente acha que tudo aquilo que a gente sente ali de emoção somos nós, e não é, emoção é uma atividade, é como se fosse um suor do corpo, é uma ilusão também. E aí tem também a ilusão mental, que a gente acha que o pensamento é o que a gente é, e a gente vive essa realidade do pensamento. Só que chega um momento que isso fica pesado e a gente tem essa necessidade de viver essa vida interna. Então, quando essa mulher ela chega para mim, eu faço essa pergunta: qual prática hoje você faz? Você consegue ter um momento do seu dia para você se comunicar com você? É a primeira coisa que eu trabalho com ela, Alberto. E você, como astrólogo, você faz isso também. Você leva as pessoas para esse entendimento de que uma prática espiritual na vida dessa pessoa é importante. E, gente, quando a gente fala de prática espiritual, a gente está falando aqui que você pode escolher entre inúmeras, porque você carrega tendências. O Alberto, ele faz Mahamantra. Eu sou uma pessoa muito orante, eu gosto de orar, eu gosto de meditar, eu tenho minhas práticas internas que o Terry Fabres me ensina, que é o meu professor. Então, são coisas que eu tenho, tendências, que eu tenho conexão, que eu gosto mais. O que eu tenho de afinidade? Você não precisa fazer igual aquela famosa da internet que faz yoga. Não. Você pode fazer algo que para você é interessante, que dentro da tua rotina vai te trazer liberdade, vai te trazer conexão, vai te trazer prazer. Mas não é o prazer sensorial, é o prazer do espírito, né, Alberto? E conversando ontem com ele, a gente chegou na questão do mantra, né, gente? Mantrar é uma coisa tão simples que as pessoas elas acabam que não acreditam na sutilização que é você realizar o mantra. Fala um pouquinho para a gente, Alberto, sobre Bhakti. Eu acho bem interessante falar sobre Bhakti. Bom, E falar sobre os mantras, né? sim, sim. A, segundo o yoga, segundo os Vedas e outras práticas, né, de outras culturas milenares, a, ele é fácil, é notório perceber que a vida ela é ritualística em algumas culturas pra caramba, né? E esse ritual diário, ele é necessário, né? Assim como a natureza que nos cerca tem as estações que se seguem e outros eventos, né? Nós, encarnado em corpo, a gente tem que ter os nossos rituais, né? Em que criados por nós, de acordo com nossa vontade, né? E conectado com a espiritualidade que nós temos mais afinidade,
né? E aí, dentro desses rituais, existem os mantras. Você falou que eu faço as minhas práticas, né, como astrólogo, etc. Mas as minhas práticas, elas vêm da história da minha vida. Que de 14 para 15 anos eu me tornei monge, fui monge até os 19, e dos 19 até os 30 anos, eu fui bem engajado ainda, né, com coisa de templo, hinduísmo. Fundei um templo no Rio, sou um dos fundadores. Sempre recebendo e trazendo monges, né, da Índia para cá. Fui, fui bem engajado. Fora isso, eu tenho minhas práticas desde meus 15 anos de idade, tá? Não, que não são um pouco diferentes de quando eu era monge, mas ainda continuo com as minhas práticas, né? Eu tenho a minha liturgia diária, né? Eu adaptei para a minha vida, né? De pai, Ótima, né? ótima palavra, Alberto, liturgia. Eu gosto, é isso. É mais ocidental, né? É, mas É, eu acho que assim, a gente pode utilizar qualquer nome que seja, mas é isso, é uma liturgia que você faz ali sim, diária. sim, sim. E eu adotei, eu fiz as minhas adaptações para o meu ritmo de vida, e eu diria que hoje eu sou mais realizado ainda do que quando eu era monge, até porque eu era muito mais jovem. E o que eu aprendi, não deleto nada. Eu aplico à minha vida o que eu aprendi antes, mesmo quando eu não tinha as realizações que eu tenho hoje. Eu acordo, assim, a minha é diferente. A minha liturgia começa entre 3h30 e 4h15 da manhã no máximo. Eu não acordo depois disso. Faço meus mantras, tá? Nossa, precisa ser tão cedo? Olha, o sol ele tem hora para nascer e hora para se pôr, gente. Se você fica muito tempo acordado após o sol se pôr, já não é mais natural. O sol já se pôs, ele já está dizendo muito, né? E a gente deixa para dormir por ordem do relógio. Não é o relógio que vai determinar. O Não é relógio só nem está por te causa do dizendo relógio, às vezes é por causa que você está ali servindo a de uma outras demanda demandas. que é totalmente Pior. fora. É, Exatamente. se você não cuida da sua energia, alguém vai usar. Então, vigia. E essa é uma das importâncias da liturgia, né? Gente, Lembra o salva esse pedacinho que ele falou. Se você não utiliza, todos os dias é destinado a você um fogo sagrado, uma energia divina, é destinado a você, assim como a todos nós aqui. Uhum. Se você não utiliza isso, alguém utiliza por você. É. Alguém vai usar. Fica Então, esperto, use. vigia. Fique esperto e faça a sua prática. É. E eu pratico os meus mantras nesse horário porque é o horário mais. É o horário que a mente está mais. Já notou que acordar essa hora é muito. Manter-se acordado. Muita gente acorda essa hora, tá? Não tem nada Tem, de tem, especial em acordar 3h30 da manhã. Esse é o relógio. tem o esoterismo que fala, né? Acordar três Não, horas não da tem. manhã. O especial é que esse é o pináculo da conexão do corpo com a espiritualidade. Ponto. Então, quando você acorda esse horário, é o melhor horário para você meditar, né? Um dos processos de meditação é você exaurir o corpo via respiração, asanas, né, do yoga, as posturas, ou via, no caso dos monges do Bhakti Yoga, eles fazem muito serviço braçal, capinar, quebrar pedra, limpar, cozinhar para centenas, dezenas de pessoas, até o ponto em que o corpo, a energia exacerbada, foi usada no corpo e só sobra energia mental. Então a tua mente está apaziguada. Na madrugada você não precisa despender todo esse esforço físico, porque você já acorda, é difícil se manter acordado, você fica acabado. Então, a meditação, que é foco unidirecionado, fica muito mais fácil. Você não Sim, consegue e o horário do pensar em pulmão, nada. né?
Alberto, das 3 às 5 É a é o horário do transição, pulmão na é a medicina chinesa. transição, exatamente, a transição de fígado para pulmão, né? Para você meditar, o que é o meditar, né? A respiração consciente, você está tentando esvaziar. Você não tem uma atividade mental muito caótica. Por exemplo, eu costumo, depois que eu faço todos os meus atendimentos do dia, eu vou fazer uma prática em específico que eu gosto, que é essas práticas que o meu professor Terry ele ensina, e ali depois eu sento quietinha, né? Só que é incrível, eu não consigo meditar. Porque eu sei que ali já é 8 horas da noite, 20 horas. Existe televisão, jornal rolando, galera pensando no dia caótico. Você está num coletivo. Por mais que hoje eu esteja morando em Pinda, que o Alberto conhece aqui onde eu moro, gente, que o Alberto. Você já morou aqui, né, Alberto? Morei. Fui monge aí no pé da Serra da Mantiqueira, aí, Nova Gokula. Eu vi uma foto esses dias sua lá e fiquei assim, de queixo caído, que você não me avisou que você estava ali, mas tá tudo bem, depois a gente conversa. É, tem que ir de novo, eu vou Eu esse sei que é ano ainda. corrida. Eu sei que é corrida, é brincadeira. Mas então, é quase, gente, para mim, é quase que impossível meditar esse horário. Mas eu aquieto para tranquilizar, porque foi um momento que eu entreguei muito, eu atendi muitas pessoas, então eu tenho que voltar para mim, né? Eu estava muito para fora. E aí chega um momento, é o equilíbrio, você vai para dentro. Então, realmente, de 3 às 5 horas da manhã, gente, ai, Ana, para mim essa realidade não existe. Eu acordo, sei lá, 5 horas já no barulho, no caos. Tá errado. Não é que tá errado, né? Mas assim, você precisa ter um momento com você. Ai, Alberto, o que que eu fiz esses dias, né? De forma totalmente gratuita, eu chamei o pessoal, porque assim, as pessoas elas costumam falar, eu tenho dificuldade em ter esse momento eu comigo, para eu me nutrir. Eu tenho dificuldade. E aí eu falo, mas então, pega um momento do seu dia, vai fazer uma leitura edificante, fazer sua liturgia, fazer algo que para você tenha ali, seja válido. E a pessoa ela não consegue. Aí eu fiz um desafio com essas pessoas, Alberto, de 7 dias, 6 e 6 da manhã. A gente meditou ao vivo no YouTube. Ó, que legal. E foi muito bonito. Cada dia. Eu acho que a gente pode fazer Você um desafio desse, hein? nem me convidou, por isso que eu não falei que eu estava em Pinda. Mentira, que quando você veio para Pinda é bem antes disso ter acontecido, foi logo agora, tá? Mas a gente pode fazer um desafio aí com o pessoal. E eu coloquei 6 e 6, porque agora, no inverno, é o horário que o sol ainda não nasceu, né? Então a pessoa ela tá ali ainda recebendo aquele fogo sagrado. E é muito bonito os depoimentos das pessoas, né? Foi bem comovente, porque você vê que as pessoas, elas querem. Muitas das vezes elas não têm um direcionamento. Então, pessoal, cuidado também com quem vocês arrumam aí, né? Para vocês terem esses direcionamentos. Porque o que mais existe é gente charlatã no mundo. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente se conecta, com quem que a gente troca. Então, essa parte da manhã, ela é muito importante. E se você não usa isso para você se acalmar, você dita a sua vida. Se você já começa o dia abrindo porta, batendo janela, né, enfim, batendo o dedinho na quina das coisas, o dia ele tende a ser mais pesado. Agora, quando você começa ali intencionar um dia com tranquilidade, com amorosidade, e tem muita gente que fala assim: Ana, eu não tenho mediunidade. Você tem. É que você não acalma o suficiente para você se conectar com essa mediunidade, para essa mediunidade fazer um trabalho em você. Porque quando você senta e você começa a tranquilizar o seu estado mental, quando você começa a tranquilizar. E, gente, quando eu falo isso para vocês, é algo que eu faço porque eu própria tenho esse desafio na minha vida. A minha mente, ela é caótica. A minha mente, o tempo todo, ela tá aqui. Tem hora que eu sorrio para essa mente, Alberto. Minha filha, O dia, calma.
É. Durante o dia fica mais agitada, é mais difícil você. Às vezes a gente, durante o dia, quem nunca teve a experiência de tá tudo dando certo, ainda assim fica um anseio de algo que tá para trás. Será que eu estou esquecendo algo? Sim, Um incômodo interno, né? Um comichão emocional. Mas de dia fica difícil você identificar, né? Porque tem muito mais agitação. E você não vai conseguir descortinar tudo que está dentro e que é necessário tranquilidade para você enxergar. Você nota, percebe de alguma forma, por isso que você sente esse anseio, ainda que as coisas estejam bacana, né? sim. Dando certo durante o dia. Só que na madrugada, não. Na madrugada, o corpo está exaurido. Por isso que alguns mestres, né, falam, o que te qualifica nessa era que a gente está, o que te qualifica é a sua avidez. Avidez, né, que é o seu desejo intenso, genuíno, verdadeiro, intenso, de ir para mais do que a vida tem a oferecer, do que essa vida que nos mostram tem a oferecer, né? Então, na madrugada, você consegue enxergar mais, porque você está intencionado, você não e não está distraído, não tem distrações, né? Quem acorda cedo para pegar a estrada e ir para o trabalho percebe o quão tranquilo é dirigir antes do sol nascer, né? Ou enquanto o sol vai nascendo. Nas minhas práticas eu percebo isso. O sol começa a clarear, já vai me dando saudade da penumbra, do escuro. Eu sinto É, isso também, é Alberto. num passe de mágica, é como num passe de mágica, É como se que ligou aquela, a luz, é, é um barulho, não é? Assim? que aquela super conexão que você estava criando, é como num passe de mágica, essa super conexão ela vai se desfazendo. E isso, à medida que você vai praticando mais, acordando cedo, sabe? Você vai percebendo isso. E quando o sol vai se pondo, o dia vai acontecendo, você o seu desânimo, eu já diria, é positivo, porque está acabando isso, essa paz está acabando. Mas não desanima, não, porque essa paz continua, como você bem disse. Você já inicia um dia numa hiperqualidade, né? Ótimo. Você já inicia o seu dia numa baita tranquilidade. Tudo que você precisa acessar dentro, agora eu estou falando a nível psíquico, emocional, está descortinado, está aberto. Entrada, assim, é só você, personal, né? Então fica muito mais fácil. E a prática do mantra, ela é essencial para isso. Não vou nem entrar em detalhes de outros mantras, mas o mantra raiz, que é o Om, né, formado pela palavra A-U-M, ah, ele é essencial para essa meditação. E a respiração, como você bem lembrou, né, esse horário é a transição, o horário do fígado é até às 3. Depois das 3 começa o do pulmão. Por quê? É o momento que você não pode estar deitado, não vale estar deitado. Pode até dar uma recostadinha, deitado não vale, tá, gente? Você tem que estar sentado e tentar deixar o corpo A ereto, coluna reta. tá? Porque com o corpo ereto, naturalmente, você já abre espaço para entrar ar. E lembra, é o horário do pulmão. É, a, é, a, é o principal prana, ou vaio, né? Pranavayu é o principal combustível da consciência pura. Chitta, C-I-T-T-A. Chitta é o principal combustível para você acessar a seu intraconsciente, seu subconsciente, a sua consciência pura. É mais do que subconsciente, né? É a sua consciência pura. Então você tem que estar conectado, primeiro de tudo, é conectado com a respiração, tá? A respiração perfeita é a que enche a barriga, depois enche os pulmões, e você retém por 1 segundo a 3 segundos antes de expirar novamente. Expira tudo
retém por entre 1 segundo a 3 segundos e inspira novamente. Faz isso 3 vezes. Em qualquer momento do dia, isso super funciona. Mas na madrugada é como se você tivesse tomado um negocinho. É incrível. É O porque a efeito, gente a gente tá ajudando a natureza a trabalhar, né? A gente não está exato. obstruindo. A gente é a peça de algo, de um mecanismo gigantesco, imenso, quase infinito, que foi feito para a gente sair dessa finitude. Sim. Então, tem a forma certa de usar, né? Eu vejo, hoje em dia está na moda, que eu acho até bacana, uma moda bacana, finalmente, na internet, as pessoas fazerem paralelo entre religiões e símbolos de diferentes religiões, e dando significados assim super bacanas e tal. Mas tá, beleza, você tem todo esse conhecimento. E como faz? Exato, e a prática disso é só um E a acúmulo de prática, como você informação? faz? Exatamente, como você faz? Sim, Tendo esse conhecimento é incrível, eu acho o máximo. Mas você tem que fazer prática dele, senão se perde, você se distrai. O sim. arrasta para cima é um veneno, você se distrai e vai embora. Ah, então é necessário ter uma vida litúrgica, tá? A existência à nossa volta tem uma vida litúrgica, né? A gente que é do Sudeste, eu não sei outro, bom, o Brasil inteiro tem, né? Calango, quem nunca viu calango? Ele fica paradinho ali, percebendo. Tudo bem, ele está tomando um solzinho dele, fazendo alguma coisa orgânica, eu entendo isso. Mas percebe que a natureza toda à nossa volta, ela tá, ela tem uma liturgia, ela está contemplando. Quem tem um cachorrinho, perceba. Quem tem um passarinho, fica atento. Tudo à nossa volta tem uma liturgia, né? Ô, Ah, Alberto, olha que mensagem bacana que a gente recebeu aqui, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente tem um desafio, a gente está passando por uma fase na vida e a gente não utiliza tudo que a gente tem a nosso favor, né? A gente, muitas das vezes, ó, mulher, você aí que está assistindo a gente, o homem também, resgate essa sua parte de você ter essa comunhão e de você saber pedir ajuda. Eu, durante muito tempo, Alberto, eu tive dificuldade em pedir ajuda. E quando você pede ajuda, porque nós temos irmãos maiores do que nós, espiritualmente, que estão a serviço. Então, para eles é prazeroso nos ajudar. Para eles é a função deles. Então, quando você chega em oração e você fala, ó, eu estou passando por certa dificuldade na minha vida, e eu gostaria de luz sobre essa situação, sobre esse desafio. Eu gostaria, é uma coisa tão simples, gente, que as pessoas elas não fazem. parece que E isso olha o que aconteceu a com Larissa, alguém aí, ó. Recebeu, pediu e. ó, Larissa, exatamente, ó, a Larissa, acabei de pedir em oração algo desesperador, essa inquietação que me toma. De repente abri o celular e do nada vocês apareceram. Nunca os vi antes. Agora tá vendo. não, que legal, Gente, as já era. respostas vêm, a ajuda ela vem, de alguma forma, essa ajuda ela chega. É que a gente não pede. E se você está na inquietação, se você está nesse para fora constantemente, eu falo para as minhas mulheres, Alberto, para as minhas alunas, que a vida oculta é a coisa mais linda e perfeita que existe. O que é essa vida oculta? É o momento que você tem para você. É o momento que você vai conversar com a sua sábia, com a tua consciência, que você vai olhar para si, que você vai fazer muitas das vezes a sua razão kármica, que é no sentido de você parar e entender por que eu fiquei tão chateada com tal situação, porque ali é falado tanta coisa para você, é te respondido tanta coisa quando você tem esse momento com você. Essa vida oculta, que é essa vida interna, para quem não vive isso, a vida fica pesada. É o que eu falei para vocês no começo. Durante certo tempo da nossa vida é para fora. Tá tudo bem, você vai ter as experiências no mundo, mas chega uma determinada fase que você vai sentir essa necessidade de você olhar para dentro. Isso é inerente à nossa existência. Isso é o caminho que a gente precisa fazer, por quê? Porque assim, a gente vai ter que retornar uma hora. A
A gente vai ter que fazer uma certa transmutação, largar esse corpinho, ir para um outro. Então, o quanto antes eu tomo consciência dessas coisas, vai chegar um momento que for para ser, não vai ser tão pesado. Esse sofrimento que existe, que a gente sabe que existe o sofrimento, ele vai começar a perder um pouco da força, né? E é onde a gente começa um pouco mais de leveza, de tranquilidade, ser mais feliz, por que não? O sofrimento, os sofrimentos, né? Segundo os Vedas, existem os principais sofrimentos, né? Sofrimentos de diferentes origens. Eles são chamados de kleshas, eles são inerentes à vida material. A vida nunca vai, essa existência nunca vai deixar de nos oferecer alguma fonte de sofrimento. E o ideal é estar indiferentes a eles. A Larissa teve a experiência de uma meditação, na verdade, né? Uma meditação quase que com mantra. É possível ah, a intenção, um desejo intenso ter o efeito de um mantra. Para o bem e para o contrário disso também. Vigia, tá? Sim. Os seus pensamentos vão formar, ou melhor, eu gosto de falar no presente, os seus sentimentos, os seus pensamentos formaram o exército que vão te guiar. Pensamento que você teve durante ontem o dia inteiro, eles vão te Gente, influenciar escreve isso hoje. nos comentários, vamos deixar fixada essa frase. Fala de novo, Alberto. Tomara que eu lembre. Os seus pensamentos formaram o exército que vão te guiar hoje. Então não se engana achando que a tua preocupação de ontem, que te ocupou quase que o dia todo, não vai te influenciar hoje, ele vai te carregar hoje. Tá? A nível metafísico, psíquico e físico. E físico, Né? isso aí. Ou seja, a adrenalina e todos os outros, né, substâncias, hormônicos, químicos, eletroquímicos, que foram jorrados na sua corrente sanguínea no momento do estresse, ou no momento que você sempre pensava aquela coisa. Não se surpreenda quando você estiver na miséria, ou se aproximando da miséria, porque o medo disso já te guiava, Sim. tá? Aí é claro, para entender, como eu digo de miséria, tem que entender também o que é fortuna, né? Um dia a gente pode falar disso, mas seguindo sobre a Larissa, a experiência dela, você teve uma experiência de meditação, quase como um mantra. O mantra, ele tem uma estrutura, tá? Os mantras, tem alguns tipos de mantras, né? Tem os mantras que são hinos, mas no caso do Om, por exemplo, que é o mantra principal, ele dá início a vários outros mantras, ele está no início de mantras hinos, tá bom? De poemas, de canções, mas a estrutura do mantra, ela é sagrada. Ela tem todo um porquê dele ter sido criado daquela forma. E os mantras, eles têm mais até do que as orações, a não ser que a sua oração seja feita dentro de uma métrica, tem isso também, né? O canto gregoriano, né? Algumas orações de alguns santos, tá? Essa métrica, ela acompanha outras culturas religiosas também, tá? Eu não excluo as outras. Então, quando você soa o mantra, qual é a estrutura, a base estrutural para todo mantra? É a natureza da sua alma, a natureza da alma, tá? O mantra, ele está de acordo, afinado, estruturado de acordo com a natureza da alma. Então, quando você soa, a alma vai ressoar, tá? Não é simples, ô alma, desperta, minha super alma, eu quero ver você. Não é assim. Em volta da alma existem as camadas, os koshas, tá? E para você alcançar uma coisa pura, com seus sentidos imperfeitos, carregados de samskaras ou impressões contaminadas, mal entendidas e mal realizadas e resolvidas de vidas passadas, com esses sentidos imperfeitos,
cheio de impressões traumáticas, você não vai tocar o que é puro. Não se engana. Isso Então, um mantra, que você está falando é extremamente importante. é. Então, quando você soa, ele vai ressoar. Não sei, alguém aqui, se for instrumentista ou musicista, já foi de alguma forma, é comum. Eu tenho um violão aqui, e dependendo do tom de voz que eu dou, ele está no canto. Eu dou uma corda mais grave, que é mais sensível, eu dou um tom lá, a corda lá vibra, ela ressoa com o lá da minha voz. O mantra é a mesma coisa, só que é com a alma. É a única forma de você tocar a alma. É com mantra ou orações que tem uma estrutura, né? Que levou-se, priorizou-se, né, foram estruturados de acordo com a natureza da alma. E o que que acontece? Essa alma, quando ela ouve o chamado, né, genuíno, ela vai ressoar. Quando ela ressoa, se prepara, porque vem um tsunami de transformações na vida. Nossa, Velho, é muito comum você ouvir, nossa, quando eu comecei isso, desde da primeira vez que eu fiz o mapa com você e tal, comecei as práticas, e etc. Algumas pessoas, eu ouvi esse fim de semana, você está tão distante, você não era assim. Algumas pessoas falando que há muito tempo eu estou desconectada. Por quê? Quando a alma ela ouve o que você soou, ela vai devolver, influenciando tudo à sua volta, a de sua modo volta. que você continue favorecendo, que você continue soando. Entende? Sim. Então essa ressonância, ela quanto mais você faz, mais ela arruma e ajeita as coisas karmicamente. E é Obviamente que eu não estou de... interessante, Alberto, a gente compreender uma coisa, né? As pessoas pensam que assim, a alma ela vai chegar e vai te elogiar. Ela não vai fazer isso não, meu amor. Se a alma ela tá te elogiando, é alguma entidade ali por detrás. A alma ela vai arrumar lugar, espaço para resolver as suas questões. E resolver as questões tem a ver também com quebrar as ilusões. Isso não é gostosinho. É de forma mais apropriada, né? É de forma mais apropriada. Quanto mais resistente, apegado a gente for, mais É, difícil vai ser. é, E é, a gente né? ninguém fica forte, grande ou se recupera de uma lesão sem fazer um esforço, sem sentir dor, Tem que né? fazer uma fisioterapia, isso aí. Não estou falando que pô, mas dor dói, como eu vou... Não quero te convencer de que você tem que sentir dor sempre. O que eu quero te convencer é de você entender a dor, o nível da dor e o porquê da dor, né? A ideia é você criar menos sofrimento desnecessário. Não estou dizendo que você vai sofrer, isso tem que ser aceitável, não, de forma alguma, né? A gente tem que criar o caminho do menor esforço. O caminho do menor esforço não é a preguiça e nem a acomodação, Sim, é o né? fluxo natural. É, o caminho do menor esforço é você não desperdiçar energia com aquilo que não vai tocar lá dentro, com aquilo que não vai arrumar as coisas à sua volta. Esse é o caminho do esforço desnecessário. E recontextualizando com o mantra ou mantras, orações, as rezas, né, rezas prontas, né, todas essas têm um efeito. Esse efeito, quanto mais cedo, quanto mais próximo de antes do sol nascer, melhor ainda. Tem um ponto máximo, esse aqui é um segredo que eu vou dar para vocês. A gente só aprende no monastério, mesmo no monastério não é comum te ensinarem isso. Agora vai virar moda, né? Eu vou falar aqui, está na rede. Tem um ponto que a gente chama ponto máximo para você cantar um hino, né? São alguns gayatris, né, que a gente faz pela manhã. Tem que ser antes do sol nascer. O horário que você faz é antes do sol nascer e o horário de terminar. Ele deve terminar quando a última estrela, quando tiver a última estrela no céu visível, geralmente no horizonte. No caso daqui da gente é o leste, que é onde o sol nasce, não é? Por quê? Essa última estrela é Vênus, né? A alva, estrela da alva, a estrela branca
branca, brilhante. E essa estrela nos textos apócrifos, ela era chamada de Lúcifer, né? Porque Lúcifer não tem nada a ver com demônio, nem na Bíblia tem isso, tá, gente? Ah, Não, nem na Bíblia, os textos apócrifos, os textos atuais, não tem nada de Lúcifer ter coisa com o demônio. Um dia eu posso explicar o porquê que isso veio a ter uma conotação pejorativa. Tem a ver com aquela coisa de nos desconectar da, sim, da origem da alma, que é a iluminação. Então, Lúcifer, ele é direcionado a Vênus, a esse corpo celeste que é a estrela d'alva, que é a primeira estrela a aparecer no céu quando o sol se põe, reparem, e é a última a sair quando o sol nasce. Porque Lúcifer, aquele que traz a luz, porque a estrela d'alva, quando ela é a última estrela, ela está puxando o sol junto com ela, né? Então, é um ótimo horário para se terminar e você aí dar continuidade ao seu dia. Muitos gostei. mantras não se fazem após esse horário, inclusive. Você só pode Que repeti-los interessante. sol a pino ou quando está se pondo, né? Quando a estrela d'alva é a primeira a aparecer, e aí você termina esse mantra de novo quando todas as estrelas estão no céu. Esse é um outro, são os pontos máximos para práticas de alguns mantras assim muito poderosos, especiais. Ó, Alberto, isso que você tinha falado antes, né? Nós carregamos vícios, nós carregamos padrões de ação, Somos que caros. esses padrões, isso, que muitas das vezes não permite que você tenha uma experiência verdadeira, né? Porque a gente está dentro desse vício. Por que que eu falei das ilusões para vocês? Porque essas ilusões, é como se elas não nos permitissem ter uma experiência verdadeira, porque a gente está com os sentidos corrompidos. Então, quando algo se apresenta para a gente no nosso dia, automaticamente a sua mente ela vai buscar o padrão que ela já conhece para dar a resposta àquela situação. Então, muitas das vezes, o motivador por detrás de uma ação sua não é a alma, não é o espírito. É um padrão que você já reconhece, os seus sentidos, eles sempre vão buscar ali a experiência. A gente tem esses vícios, isso a gente carrega. Então, aqui, dando continuidade a algo que a gente já iniciou em outros processos, em outras vidas, em outros momentos, dando continuidade a isso, uma das coisas que a gente precisa é realmente chamar essa alma para fazer um trabalho interno em nós, para que a gente comece a parar de reagir às situações através dessas sensações. Porque, gente, quer coisa mais viciante do que esse negócio de arrasta para cima, de você ali o seu cérebro, ele vai ficando contaminado. É tanta dopamina que o seu campo, ele fica louco. Você fica viciado. Você não consegue sentar e fazer algo. Se você tem essa necessidade, acordou, já pegou o celular, você está viciado. Se você, tudo que você vai fazer, você pega celular, você está viciado. E esses vícios, eles vão contaminando o teu campo. Quanto mais você vive isso, menos chance você tem dessa comunicação. O que mais tem aqui para nós são distrações. Na verdade, o tempo todo eles estão, né, os globalistas, enfim, a gente pode dar o nome que você quiser, Cabala, SGS, sei lá, enfim. O tempo todo eles estão estudando formas de comprar a sua atenção, porque a sua atenção ela tem um valor energético. Dê a sua atenção para aquilo que realmente tem valor. Não é internet, não é rede social. O que eu costumo falar para as minhas mentoradas, o Alberto? As minhas mentoradas, eu as ajudo no processo delas de ação, né? Aquela que quer ser terapeuta. Eu direciono, eu ajudo essas mulheres a se tornarem mulheres prósperas no servir delas através da profissão. E eu falo para elas, o Instagram, ele é o meio pelo qual você vai lá ofertar o seu trabalho. Se você fica perdendo tempo no Instagram, você
está sendo o produto. E não é essa questão. Então, cuidado. Não é errado você parar para vir assistir uma live que vai te trazer um conteúdo. Não é. Você assistir um YouTube. Hoje a gente faz isso, a gente senta para estudar, para ver pessoas falando coisas importantes, coisas que para a gente ressoa. Mas se for somente para esse vício mental que a gente tem, porque a nossa mente, ela exclui o simples, e o simples é o que dá certo. E ela quer aquela coisa elaborada, porque a mente ela gosta, né, de estar ali naquele funcionamento. Então a sua mente ela não vai validar você sentar a sua bunda no chão e meditar. Ela não vai fazer isso. Num vício deletério, né? Porque a mente que foi, a mente é o pivô do uso da nossa energia, né? Por isso, vigia. Alguém vai usar. E a Sim. mente, a função da mente é fazer o corpo, a energia do corpo ser poupada. Em- Vendo isso de uma forma mais aprofundada, né, segundo, né, os Vedas, Manas, a mente, é o 11º sentido, é o sentido mais elevado, né, de todos os sentidos, né, dos órgãos dos sentidos né, e dos órgãos das ações. São 5 órgãos dos sentidos, 5 os órgãos das ações. O 11º, segundo a Bhagavad Gita, é o mais elevado. Manas, que a gente entende por mente, tem como função nos poupar de esforços desnecessários. Só que, como a gente não tem esse conhecimento, principalmente no Ocidente, o que vai acontecer? Ela vai. A distração é a melhor, por conta dessa coisa, né, dopaminérgica, digamos assim, mais do que isso, kármico também, vai evitar. Porque o que você tem que olhar para dentro, descortinar, lidar com seus karmas, né? Para desenvolver sua mediunidade, para se reconectar com a espiritualidade de forma genuína e duradoura, isso gera esforços e gera traumas, porque você não foi boazinha na vida passada. Você não foi bonzinho na vida passada. Alecrim dourado. A gente não tem muito do que se orgulhar do que fizemos no passado. Tudo bem, não quer abrir um mapa para ver isso, ou, né, leia sobre a história humana. A gente tem participação nisso. Não, a Essa história não é só humana ela só se repete o tempo todo. assim, nós não somos uma única passagem. Você, nesse corpo, não é só a única passagem na existência. Então a gente não tem muito do que se orgulhar. E é claro, eu não estou dizendo que voltar para dentro, meditar, você vai ficar vendo essas coisas, mas receber o resultado das coisas. Fazer Não, o que você veio fazer. não bacanas e também coisas bacanas, que eu acredito que sejam bastante também. Daí cai no livre-arbítrio, que isso deixa o livre-arbítrio desse tamanho assim, não dá para ver, né? É o que Não dá. resta de livre-arbítrio, porque a gente tem tanta coisa para receber de coisas que plantamos. E entenda, plantar feijão, você não vai colher tangerina, você vai ter que colher feijão. Plantar erva daninha, você não vai colher hortaliças, você vai colher erva daninha. E, então, assim, tem que lidar com essas coisas. O Mas uso a da mente. partir da nossa ação É, correta no agora, a partir da nossa ação correta no então, agora, você muda muita coisa. sim, Só que se você não presta atenção nesse agora, você está constantemente gastando a sua força, a sua energia, olhando para a tristeza do passado ou pensando, né, o tempo todo no futuro, que aí vem as preocupações. é, Ali você não está agindo naquilo que você precisa. Por isso que é necessário essas práticas. As práticas é o que vai te levar a viver esse momento onde você consegue agir corretamente. sim, E a ação correta, gente, é em tudo. Não é somente com o outro, sendo boazinha para o outro. A ação correta é: hoje eu preciso descansar. Então você descanse, meu amor. Você escute o que o teu corpo ele fala muita coisa para você. O corpo ele é um veículo perfeito e que a gente vai desperfeitando o coitado do pobre do corpo, né? Mas o corpo ele vai te falar. Ele vai muito
muitas das vezes sintomatizar coisas que você, por não estar vivendo nessa ação correta, você não consegue compreender. Você tem uma É, dor de cabeça, você vai lá, toma um ibuprofeno, o psiquiatra quer saber por que o essa dor corpo, de cabeça está ali. o corpo, o corpo todo está conectado com aquilo que a gente precisa experimentar. Ele está conectado com a nossa, nesses três níveis, né? O físico, ele está conectado ao psíquico, que por sua vez está conectado ao metafísico, ao energético, ao espiritual, seja lá como você prefira chamar. Então, essas impressões, esses samskaras, essas impressões, memórias, As elas estão vidas. armazenadas em cada célula tua. Então, elas darão sinais o tempo todo. E é claro, tem que cuidar da mente, né? A mente é a lua, por isso que relacionam a mente com a mãe, né? A mãe é a mantenedora, né? A lua mantém, né? Por isso que a lua é chamada nos Vedas de soma, aquela que mantém a vida, né? A vida é dada pelo sol e é mantida pela lua, que é a mente. Então, a gente tem que cuidar da mente como se fosse uma criança mesmo, assim, um bebê recém-nascido. Há que se ter muito cuidado em preservar a mente de estímulos desfavoráveis para a sua Deletérios, jornada. isso aí. Aham. Que são desfavoráveis à sua jornada. Relembrando, a gente não está aqui. é, o boleto, os desejos, as necessidades físicas e psíquicas, elas são secundárias, mesmo as psíquicas, né? Então, assim, Mas há que eu se acho que é desenvolver tudo uma uma liturgia. consequência também, né, Alberto? Porque quando você vive essa vida interna, você arruma o lado de dentro, não tem como o lado de fora ficar desarrumado. Sim, sim. É uma Ah, consequência. é. Então, a mente tem que ser priorizada, né? E a mente, ela sempre, e uma mente descuidada é aquela mente que está sempre procurando uma distração, um prazer, Os né? vícios das sensações, é isso aí. Tem as dificuldades também quando você resolve, pô, essa madrugada eu vou acordar cedo. Aí acontece alguma coisa. Você não consegue acordar cedo. Aí você Você teve que. pega o chicotinho emocional e aí fica. Tá É, vendo? então, Nada tá certo. ou então uma coisa séria mesmo, importante, que impediu que você acordasse de madrugada. Lembra? A mente sempre, uma mente viciada, usada, uma mente, aquela que é o pivô do uso da energia, ela, se esse uso da energia ele é viciante, ele é contaminado, a mente vai preferi-lo, entende? A predileção da mente por isso vai ser melhor, porque a função dela é só evitar sofrimento a você. O desgaste do corpo, né? E isso é É, importante, por exemplo, quando a gente vai se desconectando do corpo, gente, realmente é muito ruim isso, porque essa conexão com o nosso corpo faz com que a gente tenha essa vida no agora, essa ação correta. Então, quanto mais a mente ela não vai querer que você tenha o esforço do corpo, mas quando o corpo está em movimento, a mente está tranquila. Corpo em movimento, mente tranquila. Movimente o seu corpo de forma saudável. é, Tranquilize sua mente de forma saudável. E também nutra sua mente de forma saudável, né? Veja, né, como eu tinha falado, veja o que você está consumindo. É só simplesmente por esse vício da sensação de a obesidade intelectual, ela é verdadeira. Ela acontece. uhum, Ela existe. Hoje, o tempo todo você é bombardeado por estímulos. O é, tempo todo. Gente, Wi-Fi, você não vê, mas é o tempo todo, Wi-Fi, rede, entre outras coisas. Esses dias, Alberto, eu maravilhosamente, né, fazer meu momento de contemplação. Daqui a pouco eu vejo um riacho de um aviãozinho jogando fumaça. Eu falei, cara, até aqui. Como é que é o nome? Tem um nome para isso. Eu esqueci. Mas são aquelas fumaças que você vê no céu, que são coisas ruins, né? É veneno aquilo. E aí eu olhei e falei, cara, até aqui em Pinda tem isso. Tem. E o céu cheio. E o tempo todo vão fazer isso com a gente.
tempo todo. Agora, cabe a mim acalmar, tranquilizar, fazer práticas. Porque tudo isso que eu e o Alberto a gente está falando aqui para vocês, gente, é para trazer consciência, sim, mas principalmente para você compreender a necessidade de uma prática espiritual na tua vida. É necessário. E é isso que vai fazer a sua alma jogar luz em você e começar a dispersar um pouco dessas sombras. E as sombras, gente, não é essa coisa maloqueira que a gente acha que é o capeta, o demônio, que é ruim. Não, as sombras são as nossas sombras. E É, a alma, ela vai jogar luz quando você fizer esse movimento, né? e entender também que quando a gente faz escolhas, refletir, né, meditar, se as escolhas estão envolvidas com os sentidos. Se for a prioridade for os sentidos, cuidado, porque pode estar sendo influenciado por uma mente viciada, tá? Segundo os Vedas, o Yoga, os sentidos, eles são secundários, eles não devem ser priorizados. Então, sempre que as suas escolhas, né, vai despender energia para resolver alguma coisa emocional, né, ou psíquica, vai despender muita energia. Veja se não é só para satisfazer os sentidos. Sim. Às vezes, ok, mas o problema é que a maioria das vezes está todo mundo trabalhando, trabalho ocupa muito tempo na vida, tá? Criando desejos que não são seus e Isso, que na maioria criando desejos que não são, não é da nossa alma, não é. não é nem criando, aceitando, né? Sim. Por quê? Porque envolve os desejos. A mente vê aquilo, olha essa vida para mim, porque seria confortável. Alberto, eu caí nisso esses dias. Eu caí, eu assumo. Eu vivi isso. Eu vivi. Eu vivi um desejo que eu estava criando ali meios para eu viver uma realidade. Ih, será que acabou a live? Alberto, você tá aí? Gente, vocês estão me vendo ou será que caiu? Oiê. Vou me matar de trabalhar, é isso aí, para ter isso ou aquilo. Eu tenho certeza dessa necessidade de práticas. O Alberto caiu, daqui a pouco ele volta. Começo, experimento sem efeito, mas não crio um novo hábito, só me esforçando. Então, gente, isso que eu estava falando para vocês, eu vivi isso, de eu criar meios para viver uma realidade que nem é uma realidade que eu quero. Mas a gente vive isso porque a gente é bombardeado. Você acaba compartilhando desejos de outras pessoas. Por isso que eu falo, a mulher ela tem uma necessidade de se expressar de forma autêntica. Se você não se expressa de forma autêntica, você está querendo imitar pessoas. E aí isso dói, isso fere. A alma ela distancia da gente. A Regina colocou, eu tenho certeza da necessidade dessas práticas. Começo, experimento, sem efeito, mas não crio um novo hábito. A gente não deve fazer uma prática buscando a consequência dela, o resultado. Isso gera frustração. A frustração, automaticamente, ela vai levar você a um outro vício. Eu costumo dizer que a frustração, ela tem um ciclo na nossa vida. Qual é o ciclo da frustração na nossa vida? Eu me frustro e aí cria-se uma insatisfação. E aí essa insatisfação automaticamente vai fazer com que eu busque a satisfação através dos sentidos. Então vai ser comendo, vai ser consumindo, vai ser gastando, vai ser criando adrenalina. Isso vai me satisfazer? Não. Por quê? Porque eu estou buscando fora. A frustração é sempre porque eu espero algo. A gente não faz
prática esperando algo. E seja qualquer prática. A gente não faz. A gente faz porque precisa. A gente faz porque a gente precisa que a alma se comunique com a gente. E se a gente não faz a prática, é quase que impossível a alma conseguir romper essa barreira. E não é só a alma que rompe essa barreira. Nós próprios, quando a gente nasce, já existe um inconsciente coletivo, já existe história sendo contada. Então a gente vai precisar, em determinado momento, quando a gente vai viver essa vida interna, é para romper essas barreiras do inconsciente coletivo. E isso precisa de energia. E se eu gasto a minha força, se eu gasto o meu tempo somente com coisas para fora, eu não vou ter energia para romper isso. Então, gente, a necessidade da prática, ela é verdadeira. Ele caiu. Será que acabou a bateria do celular dele? Cadê? Vamos ver se ele manda mensagem aqui. Lá, voltou. Deixa eu chamar o Alberto de novo. Pronto. Eu achei que a live tinha caído toda. Oi, Oi, seja bem-vindo. eu desconectei o cabo aqui e acabou descarregando. Perdão, pessoal, desculpa. O Alberto, eu tava falando, né, que eu caí nisso. Eu fui viver uma realidade que não tem nada a ver comigo. E por quê? Por causa de influência. Eu me abri para essa influência. Para tu ver. Pessoa pratica e tá tudo bem, gente. Eu acolhi isso com toda amorosidade, porque eu tô humana. Se eu não tiver experiência, como é que eu vou aprender? Sim. Agora, né, muito mais esperta, muito mais de olho naquilo que eu preciso. É, se não usar energia, alguém vai usar para você. Então, cuidado para não viver uma vida que não te pertence, Exato. gastar uma energia que não é para você e colher resultados Sim. nada bons para que desde o início não tinha conexão com você, né? Real. E o autoconhecimento é o que nos diferencia das pessoas que estão dormindo. A grande maioria, o mundo jaz doente. Isso é um fato. A gente vê aí a humanidade cada vez mais, cada vez mais adormecida de si, do seu potencial. Não querem, na verdade, né? Que a gente desperte o nosso potencial verdadeiro. E esse potencial verdadeiro, ele só é desperto quando você começa a ter ciência do que é seu e do que é do mundo. E o que é seu constantemente é simples. Não é essa coisa muito elaborada, muito difícil. Não é. Começa a ter uma vida mais litúrgica. Vamos fazer, dever de casa. Pratiquem e conte-nos no próximo encontro. Semana que vem? Será que tem? Sim. Então, e conta pra gente qual foi, o que você sentiu, não só durante a prática, muita gente vai falar cansaço e sono, é um sono gostoso, né? Quando a gente está precisando, quando a gente está tentando criar uma atividade regular com o sagrado, né? Uma rotina que a gente chama de sadhana, né? Nos Vedas, é muito comum encontrar resistências assim das mais incríveis. O sono fica maravilhoso quando você começa a Eu só meditar. dormia no começo. Eu só dormia. Então, as pessoas que têm insônia, quando elas tentam fazer isso, é quando elas Vai arrumam sono. O sono fica maravilhoso, ela vai ficar pestaneando, não aceita. E é claro, as outras experiências, que é durante o dia, como o dia fica.
né? Além de longo, vocês vão perceber que o dia fica muito mais longo. Você vai ver que o dia não é... Incrível, né, Alberto? Porque parece que assim, aquilo que antes você não tinha, quando você começa a cuidar de você em primeira instância no dia, eu falo isso para as mulheres. Mulher nutrida prospera mais, e não é só nisso aqui, não. É em tudo. Quando você se nutre de alma, o dia, você vai ter hora no seu dia para você fazer o que você precisa. Para ir no Não, salão, para fazer uma unha, para resolver pepino do trabalho, para pagar. Você vai ter hora no seu dia. É uma coisa rende, incrível. É rende, incrível. o dia rende e a energia sobra, é impressionante, assim. Você dorme bem melhor. Organicamente, tudo funciona quando a gente organiza metafisicamente, né? Sim. Parece que é um caminho, né, distante, né? Metafísico, psíquico e físico. A gente está muito no físico e psíquico, mas o metafísico é a âncora e alvo ao mesmo tempo. Então, se você prioriza ele, ele é a origem do físico e do psíquico, o metafísico, o espiritual. Sim. Então, se você volta a priorizá-lo, ele organiza tudo mais, entende? Pô, Alberto, o pessoal às vezes coloca na caixinha de pergunta, né? No meu Instagram. Eu faço a sua pergunta sobre mediunidade. Aí as pessoas. Eu tenho medo de ver espírito. Aí eu falo, ferrou, porque você está vendo o tempo todo. Tem 7 bilhões encarnados com você. Não, Aqui fora, tem. fora os que não estão encarnados em corpo, né? Não, Que são então, mas mais aí tem medo numerosos. desse, né? A pessoa ela tem medo de ver esse. Ela... É, bom, há quem diga que esses não influenciam tanto, né? Mas tem os que estão bem direcionados. Mesmo depois de morto, continuam fazendo o que faziam quando vivo, né? São as pessoas Sim, que se utilizam de conhecimentos ocultos para se perpetuar em algumas atividades. Isso é possível. Aí eles sim. conseguem encarnar em diferentes corpos o tempo todo durante o dia, até em corpos de animais. Uma espécie de obsediar, né? Obsessor. Outras, Sim. outros corpos encarnados. Então, não é ter medo que ele vai te matar, não. E até Não porque vai, as pessoas, mas, exato, vigia. Vigia. vai usar a sua energia, né? Se você Agora, não usa, alguém usa. é, se você não está deixando, não está vazando atenção pelo ladrão dessa caixa de energia, então não vai correr esse risco, esse perigo. Usa apropriadamente o que é teu para não chamar a atenção de ladrão. E a mediunidade, gente, todos nós temos, né? É como respirar, é como caminhar, isso é inerente. Você achando que tem ou não, ela tá aí com você. Eu costumo dar o exemplo da parede. Existe uma parede aqui, num tom mais claro. Dentro dessa parede, hoje, o que os meus olhos humanos conseguem ver é a parede. Mas o que que tem dentro dessa parede? Tem areia, tem concreto, tem, às vezes pode ter uma tubulação, pode ter um cano, pode estar passando um fio condutor dentro dessa parede. Isso é dentro da parede. Eu sei que existe isso. O extrafísico é exatamente isso. Esses meus olhos, eles não são treinados para ver isso e para ter essa comunicação. Não é através desses olhos que a gente vê isso, que a gente se comunica. É que a gente tem esse vício de querer ver as coisas através dessa visão, de escutar, né? Com as nossas orelhinhas humanas. Não, esse olho ele foi feito para ver aquilo que é físico e material. Ah, Ana, mas no seu curso de mediunidade você vai ensinar a gente a ver. Não, é autoconhecimento. A mediunidade como ferramenta de autoconhecimento. Para você se conectar com você e, através disso, você se conectar com essa alma. Existem várias coisas por detrás dessa parede. Você vai se comunicar com isso, que nada mais é do que você próprio. A gente costuma colocar a mediunidade nesse patamar por causa da religiosidade por detrás.
A mediunidade, ela não é patenteada pelo kardecismo ou pelo a parte espiritualística, né? Umbanda, Candomblé, que utilizam sim de incorporação, utilizam sim de psicografia, mas a mediunidade, quando a gente coloca a mediunidade somente nisso, é só 1%, 2%, 10%. Não chega na totalidade. Então, se você tem medo de ver espírito e nunca viu, fica tranquila, é difícil, você vai ver, né? É provável que você comece a ver coisas que você precise ver. É É. assim que funciona, E, né? vai começar a perceber coisas próprias suas, né? Não dos outros. Você não vai ver fantasma, não vai ver espírito, não vai ver nada disso. Você vai ver mais você. Vai, como eu disse, você vai descortinando a sua, todas as impressões de suas vidas, suas experiências pregressas e Sim. se entendendo melhor, né? É claro, se você se utilizar desse conhecimento para outras curiosidades, aí sim você pode começar a ter experiências místicas Sim, de- extrafísicas, sim. desse, desse nível, o que não é desejável. E você tem, a gente veio aqui para cuidar da gente e não entender os mistérios que tem em outras coisas, né? Eu falo isso para minhas alunas. O que que a sua mente, o que que seu pensamento sabe sobre as coisas? É ilusão. A gente, quando a gente começa a trazer para o racional, ali já era, gente. Ali você já perdeu a informação. Quando você está ali fazendo uma prática e está chegando coisas para você, né? Quando você tenta trazer para essa racionalização, ali você já perdeu a comunicação. Não, tem coisas que não é para você racionalizar. É simplesmente o seu inconsciente, a vida, ela vai te trazer coisas. Apenas receba essas coisas. Você não precisa tentar viabilizar, né? Racionalizar algo. Isso é a mente humana. E aí você, por causa, né, de todo. Qual é a palavra que você usa quando a gente já tem a predileção? Não, Vocação, o dom. não. É na parte como se fosse deletéria. A gente já carrega esse vício, né? Os sanskaras, né? São as impressões As impressões, isso. Quando algo chega para você, automaticamente sua mente ela já vai buscar essas impressões para tentar colocar no molde. Colocou no molde, perdeu. E aí, coisas que você poderia estar utilizando de uma forma no sentir. Por isso, né, o olhar para dentro, o sentir. E aí, racionalizou, você perde isso por causa dessa impressão que você tem. é, só, lembrando que só vem para você o que é para você. Sim. O que O é que seu você não te em algum, ultrapassará. É isso aí. o que você criou em uma necessidade que você criou em algum nível, em algum momento na existência. Só vem para você o que é próprio seu, Seu. né? Então Por que tem que que lidar com eu isso. estou vivendo isso? Ai, É, porque porque no, tem que viver. por isso tratar lidar melhor com ter uma vida mais litúrgica, alimentando a vida espiritual e incrementando a mediunidade, porque isso todo mundo tem, tá? De novo, não é desenvolver mediunidade para psicografar e nem para ficar vendo fantasma, nada a ver. Para É, criar no, mais ma- ilusão, é, exato. no mapa astrológico, por exemplo, e nas mãos, é possível ver o nível de mediunidade que cada um tem, né? Com as falanges distais dos dedos são mais longas do que as médias, né? E as próximas, né? Dos metacarpos. Essas falanges aqui, quando elas são maiores, você é mais sensitivo, você tem mais mediunidade, dentre outras marcas, no tempo, outros sinais que eu posso falar para vocês. Mas no mapa, por exemplo, que eu posso falar com mais propriedade, todo mundo tem Ketu, que é um Querido, planeta, porque é um planeta chamado de Krura, né, do sânscrito, que significa cruel,
ele é o planeta relacionado à mediunidade, vidas passadas, essas experiências. Então, dizer que fulano, ciclano é médium e eu não, não é uma verdade. Todo mundo tem em algum nível uma relação com a mediunidade, pode desenvolver, deve desenvolvê-la via práticas espirituais. E a mediunidade é para você, não é para os outros. Não é para você fazer Exato. coisas incríveis ou mágicas ou, ou espíritas ou não, não é. A Gente, mística, e eu chamei o Alberto justamente por causa disso, porque o Alberto, ele é um praticante, é um ótimo discípulo de Krishna, mas é, é, é muito doutrinado a mediunidade como se eu ativar, eu preciso servir em centro espírita. Isso não existe. A mediunidade, ela existe para você servir a você em primeira instância. Depois, o que você quiser fazer com isso, meu amor, aí é outra coisa. Mas a mediunidade, ela é para te servir no seu processo de reconexão. Você não vai. É óbvio que existem pessoas que têm uma mediunidade muito mais ostensiva. Chico Xavier veio com essa mediunidade porque estava no Dharma, no karma dele, que ele precisava fazer determinadas coisas. Padre Pio, né? Padre Pio. Gente, existem passagens aí de livros que a gente lê que ele foi aprisionado pela igreja e ele se sentia constantemente constrangido porque ele tinha um poder extrafísico muito grande, ele se bilocava. Então ele estava lá preso e as pessoas ficavam vendo ele lá do outro lado do mundo. E não é que ele era um rebelde, né? Mas ele ia fazer o que ele precisava fazer. O que, que ele precisava? Ele era um curador. Ele precisava estar no meio das pessoas. O curador, ele não sabe como que ele está curando o outro, não, mas ele só está ali curando. É assim o curador. Você está numa fila de banco, você está curando, mas você não sabe. Isso é da sua mônada, isso é seu, é da sua conjuntura. E Padre Pio veio com isso. Isso não quer dizer que você, quando começar a desenvolver sua mediunidade, você vai passar por essas situações, não é isso. Você vai usar para você, meu amor. Você vai usar para a sua conexão, para a sua estrutura, para o seu desenvolvimento. Porque é isso. Quando a gente para o nosso tempo para vir falar algo aqui para você, é para você compreender o quanto você é importante nessa engrenagem da vida. Você é essa vida. Só que se você não estiver vivendo essa vida, você está no modo sobrevivência. E o modo sobrevivência, ele não é o da alma. Não é. para você guiar, você tem que ser primeiro o caminho. Então, ajudar, eu quero desenvolver para ajudar. Isso não é uma escolha, não é você quem faz essa escolha. Né? A exemplo que ela deu de Chico Xavier, Padre Pio e tantos outros, né? Santa Teresinha, esses dias eu li o livro dela. Você gostou? Eu gostei, é uma história, uma vida bem difícil, né? Bem difícil. Mas histórias assim, para entender a resiliência, né? O sofrimento intrínseco de viver, é um ótimo livro para se ler. Uma ótima história. Mas não é uma escolha, né? Então, assim, se você quer guiar, seja você primeiro o caminho da sua vida. Que aí sim, opa, e vai ver lá de cima, alguém que se encontrou, vou usar esse cara. Essas pessoas eram usadas, elas não nasceram, não eram crianças escolhendo, quero ajudar fulano e ciclano. Tanto é que tem passagens deles, de Chico Xavier, cômicas inclusive, né? Engraçadas, e que a mediunidade incomodava ele, não queria. Sim, sim. Mas uma pessoa num estágio de vida evoluído, e já tinha dado muito de si para Dharma, para se descobrir em outras vidas, que foi usado, né? E temos inúmeros exemplos na vida da família de vocês, vocês já devem ter tido algum exemplo, né? Então, eu costumo dizer, quando eu faço um mapa, eu vejo um Pitra Dosha, né, que é a maldição de família. A gente ouve, né? Hoje em dia não se ouve mais, mas quando eu era garoto eu ouvia muito que os filhos é a melhor versão dos pais. Sim, não. Não
porque isso não há uma necessidade disso. E sim que é no sentido de ah, você ser a versão melhor deles significa que você vem para concluir o que eles em vida não tiveram tempo hábil, que não está relacionado com a vida material, porque eles já desencarnaram, né, os antepassados. Sim. Você é a melhor versão para dar continuidade àquilo que eles em vida não conseguiram, que está relacionado à espiritualidade. Então, quando você mexe com a liturgia, você torna a sua vida sagrada via liturgia, né, práticas espirituais, você não arruma só a tua vida, você arruma a Isso vida aí. de toda uma ancestralidade, de Sim. todos os ancestrais. E você Segundo abre caminho para quem está chegando, né? não, Porque vão ter um espelho. segundo o Garbhadan Sanskara, que é um livro que fala sobre detalhes sobre karma, ele fala: para você pagar a dívida de ter nascido do ventre da sua mãe, você tem que nascer mais 7 vezes. Ou seja, é impagável. Mas quando você Exato. lida com os seus pitradoshas, com os seus pendengas kármicas de ancestrais, você arruma a vida deles e, pô, o seu trilho fica limpo, sem neve nem galho. O seu trenzinho vai que é uma maravilha. Entende? Então, sim, que quando você se libera, você transcende, se libera, você libera até 7 gerações passadas. Gerações É passadas. cara, 7 gerações passadas, dependendo da família, se for do interior de São Paulo ou de Minas, você enche 2 trens, cheio de vagão. É muita gente, é sério, não é brincadeira isso. Lembra que eu falei da alma? O mantra vai soar com Paramatma, Superalma lá dentro, e ela vai ressoar com esse som que você vibrou inicialmente. Você Ela vai sabe, arrumar ô Alberto, toda uma todas as casas. eu tenho uma cliente que ela, inclusive, é cliente sua também, e ela está passando por um processo árduo, vamos dizer assim. E é um processo, tem ali, né? Você viu no mapa dela, inclusive, algumas coisas aí de maldição e tal. E ela fala, isso que está acontecendo termina em mim, porque eu tenho Ótimo, consciência. E ela tem que bacana. filha, né? Ela tem filho, ela tem neto. E ela fala, termina em mim porque eu tenho consciência. É muito lindo a gente ver isso, né? A pessoa A é uma força pessoa já com. que a pessoa desenvolve para chegar ao ponto de falar isso, né? Olha quanta responsabilidade você carrega. Se você pensar que toda uma ancestralidade te aceitou nessa família, né? Sim, Quando uma alma nasce numa família, porque você foi aceito, negociaram para você ser aceito, você carrega saldos que pode ajudá-los. sim. Então, assim, para ela chegar e falar isso, ela realizou, ela falar isso, poxa. E olha, várias coisas na vida dão certo, que não davam, mesmo você. Parece que com toda a qualificação que você tem, parece que você está dando murro em ponto de faca e enxugando gelo. Quando você. Só a percepção, gente, juro, como não passe de mágica. Só a percepção de que você tem pendengas parental, ancestral, só o entendimento, a realização disso, nossa, a vida E não é pra você ficar dá uma pegada a isso, fluidez. não, gente. Não, Você vai entender, tá é tudo bem e secundário. solta. Vá É viver tua secundário. vida. Exatamente, é secundário. Tipo, É, você é como se, nossa, todo mundo soltasse a cordinha que te segurava, entende? É claro que sim, tem sim. maldições mais pesadas, né? Tipo, Saturno, Queto, Júpiter e Sol conjunto. Isso aí são maldições mais. Mas mesmo assim é moleza. Eu dou as mãos. Tem as conjunções que, nossa senhora, tem uma hoje lá da Holanda que me mandaram, nossa. Ô, Alberto, pra gente terminar, né? Vênus, amada, tá chegando em Leão. É? Não é? Peraí. Tô Tem na frente do algo que você computador aqui. possa deixar aí pra gente de fica de Tá dica? chegando ali. Já não tá chegando ali, não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Deve ser mesmo, porque. Ela, ela tá em câncer, ela tá. Não.
Essa aí é a astrologia não sideral, essa é a astrologia Ocidental. ocidental, não. Vênus acabou de entrar no signo de Câncer, tá? A 5 graus de Câncer, sob a nakshatra Hum, Pushya, que é regida, Pushya é de regência de Saturno. Não é um querida. signo confortável para Vênus, tá? Porque é residência da Lua. Mas ele é até mais interessante. Mas, por enquanto que ela está em Puxia, deve ficar aí alguns dias. Ah, disciplina, meninas. Prática. Homens também, disciplina. No tudo que envolve os sentidos, porque Vênus, as pessoas traduzem Vênus como o planeta do prazer, do sexo, de tudo que é desfrutável, arte, viagens, né? Principalmente sexo e casamento. Por quê? Porque Vênus ele é Sukracharya, ele é o mestre dos demônios na mitologia védica. E ele é aquele que ele é a antena dos sentidos. Ele governa tudo que a gente percebe via os sentidos e órgãos das ações, órgãos dos sentidos e órgãos das ações, é governado por Vênus. Então, então Vênus estar debilitado, você tem problemas em sentir prazer. Então, você pode fazer besteira, pode acabar desenvolvendo ninfomania, ou, né? Quando sua Vênus está legal, sozinha de preferência, tá? Sem a presença de planeta como Rahu, você sente prazer facilmente, até quando a brisa bate em você, né? Você sente um prazer bacana. Então, lembrar que Vênus está estritamente relacionado ao que os sentidos percebem da nossa interação com a natureza à nossa volta. E estando sob a nakshatra de Pushya, é momento aí para os próximos dias, né, talvez uma, 2 semanas, de lidar com os prazeres de forma mais profunda, né? Prazer não é só sexo. Prazer não é só comer, às vezes pra caramba, né? Prazer envolve outras coisas. O prazer de resolver algo interno seu e que você há muito tempo ansiava que terminasse, Sim. né? Com Enfim, responsabilidade, principalmente, né? sim, sim. E é claro, quem puder namorar, tiver Tá o seu parceiro tudo fixo, bem, é isso aí, tá tudo tudo bem. certo, Vá tudo namorar, certo. vá sorrir, vá ser Mas, feliz. mas que isso é secundário também. Também. Essa é a minha dica. Namastê. Obrigado aí, pessoal. Adorei comentários bem bacanas. Semana que vem, gente, estamos juntos no mesmo horário, Alberto? Às 9, quinta? Eu tenho que ver, porque eu vou estar em outro país, eu tenho que ver o fuso, aí eu te digo, mas a diferença é Ah, pouca. Aí a gente se fala de lá, tá bom? Obrigado, tá bom, Flor. querido. Valeu. Namaskara, Hare Krishna. Obrigado a Hare todos. Krishna, gente, bom dia, bom resto de semana. Para mim tá começando hoje a semana. Que bom, quinta-feira é dia de Júpiter, tá bom. Isso aí. Ó, dia de Júpiter, tá Dia de bom. Júpiter, né? Verde, é isso aí. Isso aí. Tchauzinho, com Deus. Beijo, Beijo. tchau. Tchau.